Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus caros irmãos e irmãs, o Senhor Jesus deixou muitos ensinamentos aos discípulos, a todo aquele povo que o acompanhava, bem como nos deixou a todos nós esses ensinamentos. E nós precisamos ir aprendendo passo a passo a vivenciar no nosso dia a dia os ensinamentos de nosso Senhor. Ele é o nosso mestre e como mestre nos ensina. E vejam que hoje Jesus nos ensina a rezar, quando ensina aos discípulos a oração do Pai Nosso. E nós vamos perceber que para dirigir-se ao coração do Pai, não precisamos usar muitas palavras, não precisamos de ficar criando coisas interessantes, bonitas para falar com Deus. Basta chamá-lo de Pai e apresentar as suas necessidades, que já estão todas contidas na oração do Pai Nosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, primeira noção que fica a todos nós neste Evangelho é que não são muitas as palavras que movem o coração de Deus. Não precisamos multiplicar palavras, como já dissemos e acabamos de ouvir. Mas o que importa é a total confiança nele e a sinceridade do coração, juntamente com o perdão a quem nos ofendeu. Então vejam que é um conjunto de atividades que necessitamos para poder rezar o Pai Nosso. Confiança, sinceridade, perdão, a misericórdia que devemos ter uns com os outros. O Evangelho inicia Jesus ensinando os seus discípulos a rezar. Quando orardes, não useis muitas palavras como os fazem os pagãos.
mas vós deveis rezar assim: Pai nosso. Pai nosso. Certamente rezamos essa oração todos os dias. Dizemos Pai nosso todos os dias. Mas às vezes não sabemos bem o que estamos falando ou o que significa o Pai Nosso. O Pai Nosso é o Pai de Jesus, é o Pai de toda a humanidade, é o meu Pai, é o seu Pai. Se isto nós nos conscientizamos, quer dizer que temos um único Pai. E se temos todos um único Pai, somos todos irmãos e precisamos formar uma só família. O Pai Nosso é, portanto, a oração de Jesus e de todos os seus seguidores, porque nós todos queremos seguir Jesus. E olha, o Pai Nosso, se vocês olharem toda a Escritura, foi a única oração que Jesus ensinou aos discípulos. A única oração. E é uma oração curta. Para quê? Para que meditemos cada frase do Pai Nosso. E vamos ver que o Pai Nosso se divide em duas partes. A primeira parte do Pai Nosso, nós nos dirigimos ao Pai, às coisas do alto. Quando nós queremos as coisas e nos referimos a Deus. A segunda parte do Pai Nosso são as nossas realidades. O pão nosso nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, e são coisas nossas. Então vejam que o Pai Nosso é uma oração completa. Nos dirigimos ao Pai, reconhecemos quem é o Pai e pedimos por nossas necessidades particulares e comunitárias. Essa oração, se também queremos olhar para este lado, nos leva a fazer um exame de consciência. O que é um exame de consciência? É um olhar para dentro do nosso coração para perceber os erros que nós estamos cometendo. E esta oração do Pai Nosso vai dizer assim: perdoa as nossas ofensas. Sim, pedir ao Pai que perdoe as nossas ofensas. Mas vejam o que diz Jesus. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Estabelece-se aqui, portanto, um clima de perdão e reconciliação entre todos, de modo a formarem uma só família. Não podemos querer o perdão de Deus, simplesmente, mas não dar o perdão àqueles que nos ofendem. O Pai Nosso é muito claro, Jesus foi muito completo quando diz isto. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pedimos que não nos deixe cair em tentação, que nos livre do mal, das tentações do mal. Mas vamos olhar para esta questão da misericórdia. Nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido? Ou será que a nossa oração do Pai Nosso é uma oração vazia, falsa? É preciso dizer e verdadeiramente fazer, porque o complemento, a forma como Jesus termina o Evangelho de hoje, é muito importante. Ele diz assim: se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, tem um mas aqui. Se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Pode ser, portanto, que tenhamos um monte de faltas para trás, né? Carregamos um grande fardo de faltas, porque não perdoamos aqueles que nos ofenderam. É o peso da falta de amor, é o peso da falta de misericórdia,
é o peso quando não perdoamos as pessoas. Faz um exame de consciência. Quantas pessoas ao longo da sua vida, passe esse dia pensando nisso. Quantas pessoas que te ofenderam e você não perdoou e continua vivenciando estas mesmas realidades? Quantas pessoas? E de que adianta não perdoar? Só faz mal a nós mesmos. Porque para a pessoa talvez tanto faz, talvez até já tenha morrido. Que diferença faz? Nenhuma. Mas para nós, quem não dá o perdão sofre, porque fica martelando aquela situação na memória. Existe uma expressão rural, não é? Sobre a vaca, não é? Como que a vaca faz? Ela come e depois ela fica ruminando. E às vezes também nós ficamos ruminando, trazendo de volta as mesmas realidades. Vamos tomar cuidado com isto. Vamos viver o Pai Nosso, vamos viver uma grande família, vamos viver o perdão, a misericórdia, olhar para o Pai que está nos céus, pedir a Ele, faça acontecer o teu reino, que venha o teu reino de fato. São estas realidades que hoje nós queremos compreender e possivelmente viver. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E seja feliz.